Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então hoje vamos começar um novo tópico, que é o tópico relacionado a ajuste de curvas. Então vamos começar um pouco com a motivação, né? Qual que é a ideia geral desse tópico? Então a gente pode começar perguntando por que aproximar, né? Ou por que ajustar curvas. Então esse conteúdo aqui está relacionado muito a questões de extrapolação de resultados, né? Então, por exemplo, né? Por que aproximar? Tem dois, tem dois, tem duas direções assim de resposta, né? A primeira direção é assim, né? Suponha que você tem ali um fenômeno que você está estudando, e o que você consegue observar desse fenômeno? Você está querendo, você consegue observar alguns dados, né? Alguns dados que você consegue medir, e você quer de alguma forma fazer uma modelagem desse fenômeno, tudo bem? Então é um fenômeno que você não conhece muito bem, você não sabe exatamente como funciona, só que você consegue medir alguns dados, e, por exemplo, pode ser muito dado no sentido de respostas, né? E você quer, de certa forma, modelar esse seu fenômeno, porque uma vez que você tem uma modelagem suficientemente boa, você, por exemplo, pode extrapolar e tentar observar ou tentar inferir o que vai acontecer se você inserir determinado tipo de dado, tá? Então, um exemplo assim bem prático é, por exemplo, você olha um pouco o fenômeno relacionado à altura das pessoas, né? E você quer, de certa forma, estudar a altura da pessoa em função da idade da pessoa, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode ali pegar um grupo de pessoas e estudar qual que é a idade da pessoa e qual que é a sua altura, tudo bem? E aí você tentar obter algum tipo de relação, tá? Relação no sentido assim de função. Então, se você consegue modelar esse processo de uma forma razoável, dado a idade da pessoa, você vai conseguir estipular uma altura para ela, tudo bem? Claro que aí nesse mesmo exemplo que eu estou dando, existem vários problemas, né? Porque, por exemplo, é muito fácil assim chegar, é muito fácil ver que tem pessoas que têm a mesma idade, mas têm alturas diferentes, tá? Então aí você vê que já existe algum tipo de problema, né? Talvez então, dado só um valor de idade, você não vai conseguir uma altura, e essa altura não vai necessariamente bater com a altura de todo mundo que tem essa determinada idade, tá? Então, mas, por exemplo, o que você pode fazer ao invés de ser uma coisa tão específica assim, você pode pensar em obter, dada a idade da pessoa, você quer obter, por exemplo, qual que é a altura média das pessoas que têm essa idade, tudo bem? Então, assim, eu acho que fica um pouco, o problema fica mais interessante, tá? Então, nesse sentido, você quer fazer esse tipo de modelagem para você poder, com o seu modelo, do seu fenômeno, você quer, dado um novo dado, você quer obter o que seria o output para, por exemplo, um exemplo até um exemplo bem mais prático, que é assim, né? Então você, por exemplo, observa o preço de determinado ativo financeiro na bolsa, por exemplo, você olha ali a cotação da Petrobras na bolsa, tudo bem? Então você olha a cotação da Petrobras na bolsa, e aí você também, além disso, você olha qual que é a cotação do petróleo, tudo bem? Qual a cotação do petróleo, por exemplo, internacional. Então, o que você coleta vários dados e você tenta inferir algum tipo de modelagem, ou seja, algum tipo de função que acaba dando o valor da cotação da ação da Petrobras em função da cotação do petróleo. Então, se você conseguiu esse tipo de regra, suponha então que em certo momento você consiga fazer uma previsão da cotação do petróleo. Bom, se você fez uma cotação do preço do petróleo, então suponha que daqui sei lá, 10 dias, na sua previsão, você acha que o petróleo vai subir de preço. Então, você olha, já que o petróleo vai subir de preço, e você fez uma modelagem em relação da cotação da ação da Petrobras em função do preço do petróleo, você conseguiria, de certa forma, inferir se a cotação da ação da Petrobras vai subir ou vai cair, tá? Então, aí você, por exemplo, você conseguiria operar e ter um lucro financeiro, tudo bem?
Então esse é um lado do porquê aproximar, né? Por que essa necessidade de você fazer um ajuste de curvas? Isso é um lado. O outro lado é o seguinte, o outro lado é o caso que você já conhece o processo por inteiro. Conhecer o processo por inteiro quer dizer que você, por exemplo, você tem um fenômeno ali e você conhece a função, uma função analítica que está gerando aquele fenômeno, tudo bem? Então, por exemplo, suponha que você tenha, você que está estudando o fenômeno de crescimento de bactérias, então já tem modelos que são muito bons, né? Então, por exemplo, você já sabe qual que é a taxa de crescimento de uma cultura de bactérias em função do tempo, tudo bem? Então, isso já é conhecido, já é estudado, e existem algumas expressões que já são suficientemente boas ali para prever esse tipo de crescimento, né? Só que você conhece todo o processo, você conhece a função, tem uma função analítica, só que o que pode acontecer algumas vezes é que essa função analítica ela é muito complicada, tudo bem? Você conhece a forma analítica, você consegue calcular em cada ponto, mas ela é muito complicada. Complicada em que sentido eu posso estar falando? Pode ser, por exemplo, complicada no sentido de ser custoso computacionalmente de você tentar modelar esse tipo de função dentro do computador, tudo bem? Então pode ser que a função é muito complicada, então para você modelar essa função dentro de um computador é difícil, ou mesmo que a expressão dela seja de tal forma que quando você tente colocar dentro do computador, ela seja muito sensível a erros, né? Então, como a gente já viu, né, quando a gente tenta implementar qualquer coisa no computador, ele vai estar suscetível a erros, por exemplo, erros no sistema de aritmética de ponto flutuante. Isso aí pode ser ruim, tudo bem? Então, o que você faz nesse segundo approach? Você tem a função, você sabe como que é o processo, só que você tenta aproximar a função conhecida para uma função um pouco mais simples, tudo bem? Então, por exemplo, você tem lá um fenômeno muito complicado, que tem uma função analítica ali, com exponencial, da tangente, do seno hiperbólico, e aí você fala assim, tá, essa função é muito boa, mas como minha tolerância é um pouco maior, eu posso querer talvez não usar essa função, mas eu posso querer usar, por exemplo, uma função polinomial, tudo bem? Então, função polinomial pode ser um pouco mais simples, e para o seu problema, para o seu objetivo, né, uma função aproximar para a função polinomial, claro, você está aproximando, vai ter um erro, mas esse erro é tolerável, tudo bem? Tolerável. Então, para você estaria razoável, tudo bem? Então, esse seria o segundo caso, tá? Então, você conhece a função, você conhece ela analítica, né? Então, você conhece o seu processo de forma determinística, só que você, por exemplo, né? Existe um nível de complexidade no seu processo, você quer reduzir um pouco esse nível de complexidade fazendo aproximação, então você faz a aproximação por exemplo, funções que sejam mais simples, tudo bem? Então, por exemplo, você tem lá uma função que modela um determinado processo, ele é muito complicado, você tenta fazer o quê? Você tenta obter uma aproximação para esse seu processo através de funções mais simples, tudo bem? Então esse é o porquê, essa explicação tenta responder o porquê aproximar, né? Por que fazer ajuste de curvas. Agora a segunda pergunta, né? A segunda pergunta é qual família de funções escolher, tudo bem? Então, aqui é onde que vai entrar a expertise de cada um no seu campo de atuação. Então, aqui é onde que essa pergunta, na verdade, é onde que você precisa usar todo o conhecimento que você tem no campo do problema que você está trabalhando para fazer esse tipo de escolha. Então, por exemplo, né, no nosso exemplo ali que você queria modelar a altura da pessoa em função da idade, o que você sabe? Assim, você sabe, assim, da experiência, né? Nossa experiência de vida, assim, que dos zeros aos, sei lá, aos 20 anos, à medida que a idade vai passando, a altura da pessoa vai crescendo, tudo bem? Então, o que você já poderia, assim, talvez inferir? Qual seria o tipo de família de funções que você poderia escolher para modelar esse processo? Poderia ser uma função linear, tudo bem? Então, à medida que a idade da pessoa vai aumentando até os 20 anos, a altura dela você pode, né, tentar modelar para um crescimento linear, tudo bem?
Então você modela ali para um crescimento linear, então vocês veem que eu estou fazendo uma escolha já, né? Então essa é qual família de funções escolher. Então você já tem um certo entendimento do seu problema e você já assume, então, bom, eu tenho um certo entendimento do processo, eu estou olhando o processo, então aqui faz sentido da idade entre 0 e 20 anos eu escolher uma função linear, tudo bem? Então, à medida que o tempo vai passando, a altura da pessoa vai crescendo de forma linear, tudo bem? Até os 20 anos. A gente sabe que depois dos 20 anos para frente, aí não, né? Então você vai ter um período que vai ser, você pode supor que dos 20 até um certo período vai ser constante, e depois, quem sabe, até começar a decair um pouco, tudo bem? Então, aí qual família escolher, você vai precisar um pouco da expertise de vocês, né? Então, por exemplo, vocês estão aqui, vocês são da engenharia mecânica, então vocês estão ali com um problema de mecânica, então, vocês estão olhando ali um processo mecânico, por exemplo, um processo, eu não sei, um processo de mecânica, assim, eu não vou dar um exemplo para não ficar muito trivial, mas você está trabalhando ali, vocês estudaram bastante coisas de mecânica, você tem um processo que você tem ali um certo entendimento, você sabe que tipo de funções você pode usar, então, por exemplo, você está com um problema e você sabe que, de certa forma, tem um tipo de periodicidade no seu problema, tudo bem? Então, o que você vai fazer? Você vai tentar escolher uma família de funções que são funções periódicas. Por exemplo, você está com um problema, você sabe que é periódico, então, para você modelar o seu problema, ou seja, para você fazer o seu ajuste de curvas, você poderia, por exemplo, escolher funções da família seno e cosseno, tudo bem? Por que seno e cosseno? Porque seno e cosseno são funções periódicas. Então, já que você já tem um certo conhecimento, né, da sua área, que esse problema que você está trabalhando é periódico, então você poderia escolher as funções seno e cosseno, tudo bem? Então, essa pergunta aqui, ele depende muito do tipo de problema que você está trabalhando, e relacionado ao tipo de problema também está a sua expertise no campo, tudo bem? Bom, legal, então a gente já sabe o porquê, a gente já sabe, dado o problema, que tipo de função escolher, tá? Essa segunda parte depende muito do tipo de problema. Mas tá legal, a gente tem essas duas partes e já tem a terceira, né? Mas como fazer a aproximação, né? Então, como você vai fazer essa aproximação? Então, você sabe qual que é o problema que você está trabalhando, você sabe que você tem que fazer um ajuste de curva, você já escolheu uma família de funções tal que você quer que seu modelo seja modelado por esse tipo de função, por esse determinado tipo de função. Mas e aí, como é que escolher a função? Né? Como é que é o método? Como que a gente faz para escolher a função? Tá? Para isso é assim, né? Então, suponha que você... Existe um processo ali, vamos supor que é o primeiro caso, existe um processo lá, que o processo é modelado por uma função f que você não conhece, tudo bem? F você não conhece, é uma função desconhecida. Por exemplo, tá? Tá? Então f é uma função desconhecida. Vamos supor aqui no nosso caso, tá, f é uma função desconhecida, e o que você sabe da f, né? Ela é desconhecida, mas você tem algum tipo de informação. Então, por exemplo, você tem informação de alguns pontos da função. Então, aí você sabe que você fez o x1, você olhou a variável x1, você sabe que o resultado está dando um dado y1, e você olhou um dado ponto xn, você sabe que está dando yn, tudo bem? Então você fez esse tipo de observação, então você tem uma observação só de alguns pontos, esses pontos finitos, e você quer aproximar esse seu processo com uma g de uma determinada família G maiúsculo, tudo bem? Como é que você faz isso, né? Então, a ideia de aproximar é você pegar uma... Então, a f você não conhece, tudo bem? Ou você não conhece, ou é uma função f muito complicada, e você quer escolher uma função g no lugar da f. Você faz essa escolha de tal forma que, em algum sentido, o erro que você está cometendo é pequeno, tudo bem? Então, você sabe que o seu processo, o
ou f é uma função desconhecida, ou f é uma função conhecida, só que é complicada, então você não quer usar f. Você quer usar, no lugar da f, a g. Então, em cada lugar, em cada ponto da f, por exemplo, da f de x, ao invés de você calcular f de x, você quer, por exemplo, calcular a g de x. Tá? Por quê? Porque calcular a g de x pode ser uma coisa mais simples de ser feita. Tudo bem? Mas assim, você não pode fazer essa escolha aleatória. É isso que eu estou falando. Então, de alguma forma, você tem que escolher uma g dentro desse conjunto que, de certa forma, vai minimizar o erro. Tudo bem? Então, você pode pensar que você tem um trabalho, trocar um instrumento F pelo instrumento G vai resultar em trabalhos diferentes, mas que são próximos. Tá? Então, essa que eu estou querendo frisar bastante aqui é a ideia de erro. Tá? Então, você vai querer minimizar um erro. Legal. Como é que é o tipo de erro que eu posso querer minimizar no meu processo? Então, eu posso pensar no seguinte, né? O que que você sabe do processo? Você consegue, por exemplo, calcular, você sabe qual que é o valor da f nesses pontos. F de x1 é igual a y1, f de xn é igual a yn, tudo bem? Isso, ou você mediu, você fez uma medida, por exemplo, no primeiro caso, né, de por que aproximar, você fez uma medida do fenômeno, que é dada pela f, e você obteve isso, né? Quando a altura da pessoa aqui é zero, quando a idade é zero, então a altura dele vai ser zero. Quando a idade dele é, por exemplo, 20, você sabe que a altura dele vai ser, sei lá, 1,70 m. Tudo bem? Então você fez essas medidas de idade e de altura. E então você quer aproximar a G, encontrar uma G que tenta modelar esse processo. Uma maneira de você fazer uma medida do erro é o seguinte, né? Então você tem esses pontos, né? Você tem um x1, você tem um x2, você tem um x3, você tem um xn. Uma ideia poderia ser assim, ó. Eu vou falar que o erro vai ser o f de x1, tá? Menos o g de x1, tá? O que é isso? Esse é o erro que você está cometendo ao trocar f pela g e fazer o cálculo no ponto x1. Então, por exemplo, no seu processo original, você usaria o x1, f de x1, só que agora você, por exemplo, quer trocar pela g, que é mais simples, então você vai calcular o g de x1. Então, essa diferença aqui é o erro que você está cometendo. Tudo bem? Mas aí, então, você quer saber o erro total da função, você vai somando cada um dos pontos. Então, aqui vai ter o f de x1, g de x1, o f de x2 menos g de x2, mais, você vai somando até o f de xn menos g de xn. Tá? Então, você pode escrever aqui de uma forma um pouco mais reduzida, da forma assim, ó, igual a 1 a n de f de xi menos g de xi. Tá? Então, no primeiro momento, esse erro aqui parece assim bem... É um erro razoável, né? Então, você trocou a f pela função g, tudo bem? Então, a f era uma função original que você sabia, por exemplo, analiticamente, e você troca pela função g. E você sabe qual que é o valor da função f nos pontos x1, x2, xn. Como você trocou a f pela g, então, no ponto f de x1, você não vai usar o f de x1, você vai usar o g de x1, tudo bem? Qual que é o erro que você comete? Você pode pensar que é o f de x1 menos g de x1, tudo bem? No ponto f2, mesma coisa, no ponto f3, mesma coisa, e no ponto fn, mesma coisa. Então, você poderia pensar que essa somatória aqui, ó, dessas diferenças, seria uma boa noção de erro, tudo bem? Então, é uma boa noção de erro, você vai tentar pegar uma G, achar uma G, que faça com esse erro seja o menor possível, tudo bem? Tá, então essa aqui é a nossa primeira, sei lá, uma primeira tentativa de definir o que seria um erro, e ele parece um pouco razoável, tá? Mas eu vou mostrar um exemplo que apesar dessa definição ela ser bem interessante e intuitiva, ela pode ter alguns detalhes, né? O detalhe é esse, ó. Suponha que você tenha a seguinte situação. Vamos supor que a gente conhece a nossa função f e a função f ela é
Tá? A nossa função f, no nosso caso aqui, é a função... a gente conhece f, sabe que f de x é igual a x. Essa é a nossa função, tudo bem? Para simplificar, vamos supor que ela está definida no intervalo 0, 1. Então, f, a nossa função, é a função que está definida no intervalo 0, 1. Tudo bem? Vamos supor que a gente sabe o valor dela em alguns pontos, que seria o ponto 0,25. Então, o x1 é o 0,25 e o x2 é o 0,75. Tá? Então, você tem esse valor aqui, você tem esse valor aqui de cima. Tudo bem? Então, suponha que a f ela é conhecida, tá? Nesse caso aqui ela é simples, tá? Então, é só um exemplo. Você tem a f que você conhece, né? Que é f de x igual a 5. E você olhou ela em dois pontos, o x1 e o x2, tá? Tá legal? Então, f é essa. Vamos supor que você, como função g, você pega a função g igual a meio. A função g constante igual a meio. Então, essa aqui é a nossa função g. Igual a meio. Tudo bem? Aí vocês pensam, olha, trocar a função f, que está em verde, pela função g, que está em vermelho, você vê que é uma coisa que, assim, só olhando graficamente, você vai cometer... É intuitivo que você vai cometer erro, tá? Né? Por exemplo, né, no f de 1 vai dar 1. Mas se você trocar a f pela g, a g de 1 dá meio. Então você vê que do valor 1 para o meio, você está cometendo erro, tá? Então, assim, intuitivamente, trocar f pela função g, né, ou trocar essa retinha verde pela função pela reta vermelha, intuitivamente, assim, olhando, é de inferir que você vai cometer erro, tudo bem? Você vai cometer algum erro aí. Só que, o que é engraçado é que se você calcular o nosso erro aqui, eu vou chamar de erro, nosso erro 1, por exemplo. Se você calcular o nosso erro 1, só nesses pontos x1 e x2, você vai ver o seguinte, ó. Então você vai fazer, qual que é o erro? É o f menos g. Ó, o f, que é o verdinho menos g, nesse ponto x1, vai dar menos 0,25. Tudo bem? Porque o erro nesse caso, na primeira parte, essa barrinha aqui, tudo bem? Então é a f, que é a verde, menos a vermelha. Então vai dar 0,25 menos meio. Então o erro aqui vai dar menos 0,25. O outro ponto é esse 0,75, né? Então deixa eu só escrever aqui. Então o erro vai dar menos 0,25 mais o outro erro do ponto x2. O x2 é o f menos g. Só que o f agora vai ser o verde, que está aqui em cima. Então vai dar 0,75 menos meio. Então o erro vai dar agora mais 0,25. Então vai dar mais 0,25. Quanto é que dá o erro? Daria zero, tá? Então, aí você vê que é uma coisa um pouco desconfortável, né? Porque você está aproximando a f, que é essa função verde aqui, essa retinha verde, pela função g, que é essa reta vermelha. Aqui você vê que elas são bem diferentes, tá? Então, é intuitivo que você vai cometer erro. Só que, se você usar essa definição de erro, você vê que o erro dessa aproximação dá zero. Tudo bem? Então, vocês veem que, apesar dessa noção que a gente colocou aqui, o erro 1 ser uma coisa assim razoável, né, parecer interessante, você vê que basta um exemplo bem simples para ver que coisas estranhas acontecem, né? Porque aqui eu estou falando que o erro de aproximar a verde pela vermelha é zero. Tá? Então é estranho. O que você pode fazer? Qual que seria uma segunda tentativa? Segunda tentativa
seria, como a gente viu aqui, ó, aqui teve um 0,25, aqui o sinal negativo e o sinal positivo dessas duas quantidades que deu o problema do que na soma os dois se cancelaram e no final deu zero. O que você poderia fazer como outra alternativa era o seguinte, então ao invés de você pegar só essa diferença, para eliminar esse sinal aqui que deu problema, você pegaria o módulo. Tudo bem? Então, isso aqui seria uma segunda tentativa. Você pega o módulo das diferenças e soma. Por exemplo, aqui você evitaria esse problema. Se você calcular o R2 nesse exemplo, o erro 2 daria meio. Então, até que tudo bem. Agora, parece que está um pouco melhor. Porque o erro ali vai dar meio, então é diferente de zero em particular. E em certo sentido, parece fazer sentido, né? Que a função vai de 0 a 1, e o erro que você está cometendo é de 0,5. Então, até nessa questão de grandeza, parece que vai fazer sentido. Tudo bem? Então, não teria nenhum problema você calcular o erro 2 dessa forma. Porém, lembrar que por que a gente está definindo esse erro de tal forma que a gente vai pegar uma G que minimiza esse erro. Tudo bem? Aí, ó, na hora de. Sempre quando você tem essa palavra de minimizar ou maximizar, de certa forma, você já pode começar a pensar que de algum jeito vai entrar derivadas, tudo bem? Para você encontrar pontos de máximos e mínimos, tudo bem? Então já tem que estar um pouco já tem que tipo acender uma luz assim acender uma luzinha dizendo que, ó, é um problema que eu estou falando de máximos e mínimos. Em algum ponto é provável que vai aparecer algum tipo de derivada que eu tenha que fazer. Legal. E qual que é o problema? O problema é quando você coloca a função módulo, a gente sabe ali do cálculo 1 que a função módulo tem um problema de derivada, em particular a derivada na origem, que ela não existe. Então você já pensa, ó, eu vou trabalhar com o problema de máximos e mínimos, e a expressão contém ali dentro dela uma função que ela tem problema de derivada, tudo bem? É derivada só num ponto, mas não importa, ela tem um problema de derivada. Então talvez eu tenha que considerar esse tipo de problema. Tudo bem? E isso faz a gente considerar, ao invés do módulo. Então, qual que foi a ideia de colocar módulo? A ideia de colocar módulo era para eliminar o sinal. Tudo bem? Eliminar o sinal e, por exemplo, evitar o erro que a gente cometeu no erro 1 aqui, que eram de erros de mesma magnitude, mas de sinais contrários se cancelarem. Por isso que a gente colocou o módulo. Mas, assim, tem um outro jeito, assim, relativamente também fácil, de você eliminar o sinal negativo. Que é o quê? É você fazer. Ao invés de você considerar um módulo, você pode fazer o seguinte: você pode simplesmente levar todo mundo aqui ao quadrado. Tudo bem? Então o que você está fazendo? Você está pegando o erro em cada ponto e levando ao quadrado. Tudo bem? Ah, por que que... Aqui eu estou levando ao quadrado, né? Por que que essa aqui é melhor do que... O erro 3 é melhor do que o erro 2? Essa é melhor no sentido que essa função aqui, você vê que tipo, é uma expressão elevada ao quadrado. Elevada ao quadrado é uma coisa fácil de derivar, em particular. Tá? Mas o importante é que aqui, esse elevar ao quadrado, x ao quadrado, a função x ao quadrado é uma função derivável. Tudo bem? Então, a escolha do erro 3 em função do erro 2 é simplesmente porque essa expressão aqui, de certa forma, quando você pensa em derivada, ela é um pouco melhor. Tá? Melhor no sentido aqui que elevar ao quadrado, né? Em particular, a função x ao quadrado, ela é derivável. Então, se a gente está pensando no problema de máximos e mínimos, é sempre bom você ter uma função que seja derivável. Tá? Então, vamos usar o erro 3, tudo bem? Tá? E esse erro 3, né? Então, você pode dizer que o erro é a soma quadrática, né? Porque você está levando ao quadrado dos erros. Tá? Então,
Por que que é soma quadrática dos erros? Porque você está pegando cada erro, elevando ao quadrado e somando, tá? Então, vamos usar, como erro, vamos usar o erro 3 aqui, que é o erro conhecido como erro quadrático, a soma quadrática dos erros, né? Ou erro quadrático, né? Também pode ser conhecido como erro quadrático. Você pode encontrar outras expressões do tipo erro quadrático médio, que você pega essa expressão aqui e divide sobre n, tá? Para ter uma certa noção de quanto que é o erro médio quadrático que você está fazendo. Tá? Então, erro quadrático, nesse caso, como a gente não está dividindo, então você pode chamar só de erro quadrático. Então, é esse o erro que a gente vai trabalhar. Tá? Então, isso aí responde a parte do como aproximar. Na verdade, o que responde o como aproximar é usando o método dos mínimos quadrados, tá? Então, assim, por que tem esse nome? Então, agora que a gente vai fazer a parte assim, dado que você tem um problema, dado que você tem os dados, dado que você escolheu a sua função, como que você vai pegar a função? Tudo bem? Como você vai escolher a função? Então, a gente viu que a gente quer usar aquele erro quadrático, tá? E mais ainda, como que você vai pegar a função? O método que você vai usar é o método que você vai pegar a função g que minimiza o erro quadrático, tudo bem? Então, esse processo de pegar uma g que minimiza o erro quadrático é chamado de método dos mínimos quadrados, tudo bem? Por quê? Porque é o método que você vai pegar uma função ali g que minimize o erro quadrático, tudo bem? Então, de certa forma, é isso, né? Você vai pegar uma função g, tal que a soma dos quadrados ali seja a mínimo possível, tudo bem? Então, vamos começar aqui com um exemplo, e é um exemplo conhecido, a classe de exemplo, né, conhecido como regressão linear. O que é essa regressão linear, né? O que você vai ter nessa regressão linear? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema, né? Problema assim. O problema vai ser parecido com aquele problema que eu tinha comentado da idade da pessoa e a sua altura. O que você tem no seu problema? Você você tem, por exemplo, um problema que você fez várias coletas de dados. Então, no nosso caso, por exemplo, do exemplo ali, seria assim: você pegou uma amostra de pessoas, tá? Por exemplo, você pegou uma parte da população da sociedade, você pegou uma parte ali, e para cada uma das pessoas você fez a seguinte pergunta, né? Qual que é a sua idade? Você pegou a primeira pessoa e perguntou qual que é a sua idade, qual que é a sua altura. Tudo bem? Aí você foi lá na segunda pessoa, você perguntou qual que é a sua idade, qual que é a sua altura. Tudo bem? E assim por diante, até você pegar na sua última pessoa da sua amostra, perguntou qual que é a sua idade e qual que é a sua altura. Tudo bem? Legal. Então você vai ter esses pontos aí. E aí o que você quer? Você, como aquele conjunto G lá, você quer aproximar, você quer modelar esse seu problema através de uma função linear. Tudo bem? Você quer aproximar através de uma função linear. Então, função linear, você pode entender como uma função linear da forma A1 a 0. Uma função linear genérica é da forma A0 mais, por exemplo, A1x. Tudo bem? Tal que o A0 e o A1 pertencem aos reais. Tá? Tudo bem? Então, o que você quer encontrar? Você quer encontrar uma g de x que seja da forma A0 mais A1x, que de certa forma modele o seu problema aqui de dar a altura da pessoa em função da sua idade. Então, se você encontrar uma g, aí você pega uma pessoa qualquer, pergunta a sua idade, e a função g, quando você calcular o g da idade da pessoa, tem que dar um valor aproximado da sua altura. Tudo bem? Então, esse aqui é o problema, tudo bem? Então, e ainda
Quando você está pegando funções lineares, esse aqui é o problema da regressão linear. Tudo bem? Então você quer encontrar uma g. Para encontrar a g, o que você precisa? Você precisa encontrar quem é o A0 e quem é o A1. Tudo bem? Você encontrou quem é o A0 e quem é o A1, pronto. Você resolveu o seu problema. E como que a gente vai encontrar a g? Usando o método dos mínimos quadrados, que nada mais é que o quê? Eu vou querer encontrar uma g que minimize aquela soma de erros quadráticos. Tudo bem? Então eu vou chamar assim, ó. Então o meu erro como é que era? Era o somatório dos f de xj menos g de xj ao quadrado. Tudo bem? Era isso. Tá? Isso aqui que era meu erro quadrático médio. Como a expressão da z é dessa forma, e o f de xj é o yi que você já tem, substituindo aqui nessa expressão, você vai ter o quê? Você vai ter o somatório de igual a 1 a n do yi, né? Porque o f de xj é o yi, menos, agora você usa a expressão de g, a expressão genérica por enquanto, porque a gente não sabe quem é a g em particular. Mas a expressão genérica vai ser aqui o A0 mais A1x. Então vai ficar aqui A0 menos A1x elevado ao quadrado. Xj, né? Eu estou calculando a g no xj. Então menos A1 de xj. Tudo bem? Agora observe o seguinte, ó. O yi e o xj, eles são números que são esses números que você coletou. Tudo bem? Então eles são números reais. Tá? Então aqui eles não são variáveis, são números reais. O que a gente não sabe é quem é o A0 e quem é o A1. Tudo bem? Então eu vou chamar esse erro aqui, eu vou chamar, por exemplo, de uma expressão, eu vou chamar de erro, só que quem é que está variando aqui vai ser esse A0 e o A1. Tudo bem? Porque o A0 e o A1 são os elementos que eu não conheço. Porque eu peguei só uma G, a G era genérica dessa forma. Eu quero encontrar, então aí que tá o detalhe. Eu quero encontrar quem é A0 e A1 que minimize essa expressão aqui. Que expressão é essa? É a expressão do erro quadrático. Tudo bem? Então, o A0 e A1 é quem eu quero encontrar. Então, por isso que eu vou escrever essa função e como função de A0 e A1. Legal? Então, o que a gente tem? A gente tem que essa função e ela é uma função de duas variáveis, onde as variáveis a primeira variável é A0 e a outra é a variável A1. O que a gente quer? A gente quer encontrar o A0 e A1 que minimize essa função. Tudo bem? Agora vamos lembrar lá do cálculo 2. Eu tenho uma função e eu quero minimizar ela. Então eu quero achar o ponto A0 e A1 que minimize essa função e. Uma condição necessária que eu tenho que ter é o quê? Que o A0 e A1 tem que ser um ponto crítico da função e. Tá? O que é ser um ponto crítico da função e? Um ponto crítico é um ponto, tal que no caso da função de duas variáveis, o gradiente da função se anula. Tudo bem? Então, o A0 e A1, o ponto que eu quero encontrar tem que satisfazer, né? Tem que satisfazer o quê? Que o gradiente de E, nesse ponto A0 e A1, tem que dar zero. Porque tem que ser um ponto crítico em particular. Então, o que você vai ter? Você vai ter que a derivada do E na direção da primeira variável, que é a variável A1, calculada, na variável 0, né? Na variável A0, calculado nesse ponto A0, A1, tem que ser igual a zero. Tudo bem? Tá, vamos, só para não ficar mais claro, é assim, então, dois pontos, né, A0 e A1 tem que satisfazer, né, eu quero que esse A0 barra e A1 barra minimize essa minha expressão de cima. Então, a derivada deles na primeira variável tem que ser igual a zero, e a segunda derivada, né, a derivada parcial em relação à segunda variável,
calculado nesse ponto especial também tem que dar 0. Tudo bem? Tá? Porque é isso. O que a gente está querendo fazer aqui? Encontrar um ponto. A gente quer que o A0 e A1 seja um ponto de mínimo dessa função. Para ser um ponto de mínimo, uma condição necessária é que ele seja um ponto crítico. Para ser um ponto crítico, o gradiente dessa função de duas variáveis tem que se anular nesse ponto. Gradiente se anular quer dizer que a derivada da função na primeira variável calculada no ponto tem que ser igual a 0. E a derivada da função calculada na segunda variável, nesse ponto, também tem que ser igual a 0. Tá bom? Vamos só escrever cada uma dessas expressões agora. Então, o E é esse somatório, vamos derivar esse somatório aqui. Então, vamos derivar em relação à primeira variável. Então, a derivada dessa variável aqui vai dar... então, aqui é o 1 e aqui é o 2. Então, em 1, você vai ter que... A derivada dessa expressão toda aqui em função de A0, então só o 2 ele cai aqui para frente, e você vai derivar o A0 dessa expressão aqui dentro, que só vai dar o menos 1. Então aqui vai ficar menos somatório de igual a 1 a n de 2 vezes o yi menos o A0 menos A1 AI, né? Desculpa. Ah, não, é A1 A1 xi tem que ser igual a 0, tá? Só derivei essa expressão. E o segundo? Segundo, você vai derivar essa somatória em função de A1, tudo bem? Então, de novo, o 2 vai cair aqui, a derivada do que está aqui dentro está sendo elevado ao quadrado, vai dar menos xi. Então, aqui vai ficar menos também, somatório de igual a 1 a n. Então, caiu 2 também aqui, só que agora vem o 2xi multiplicado por yi menos A0 menos A1 de xi. Isso aqui tem que ser igual a 0, tá? Porque o igual a 0 vem dessa parte, tá bom? Tá, agora só organizando toda essa expressão que está escrito aqui, posso escrever assim. Vou escrever como sinal de menos aqui, o 2 eu posso anular, né? Porque do outro lado ali é um 0. Eu posso escrever assim, eu posso escrever que... Posso escrever A0 vezes o somatório de igual a 1 a n de 1, né? Essa parte que está aqui do A0, mais A1 vezes o somatório de igual a 1 a n de xi, que é essa parte, tem que ser igual ao somatório de igual a 1 a n do yi. Por final, agora essa parte aqui vai ficar a 0 vezes o somatório de igual a 1 a n de xi, que é essa parte do xi, né? Mais A1 vezes o somatório de igual a 1 a n de xi ao quadrado dessa vez, tem que ser igual ao somatório de igual a 1 a n de xi yi. Tá? Então, o que a gente obteve aqui? A gente tem um sistema aqui linear de quantas variáveis? Só duas, né? O A0 e A1. Porque ó, essa somatória aqui é um número real. Essa somatória de xi é um número real também. Somatório de xi ao quadrado também é um número real. Esse somatório de xi, esse somatório de xi também é número real. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema linear só nas variáveis A0 e A1, tudo bem? Apesar de ter esses somatórios aqui, esse somatório, depois que você faz o somatório, é apenas um número real, tudo bem? Então, você tem um sistema linear aqui, na verdade, de 2 por 2, tudo bem? Eu acho que eu escrevi aqui, isso. A gente chegou nessa expressão aqui, né? Tá. E você escrevendo ele de forma matricial, essa expressão aqui, você escrever na forma matricial,
você acaba obtendo esse sisteminha que está aqui, tá bom? Que é conhecido como sistema normal. Então aqui eu estava chamando de A0 e A1, né? Tá? Então você vai ter esse sistema linear. Então, qual que é a conclusão que está chegando aqui, né? Por exemplo, para encontrar o A0 e A1, basta você resolver esse sistema linear. Tudo bem? Só isso. Então você quer encontrar o A0 e quem é o A1. Então você monta esse sistema linear e resolve ele, tá? Isso aqui é conhecido como sistema normal. Vimos que, primeiro, alguns comentários gerais, é assim, essa condição que a gente encontrou que o gradiente tem que ser igual a zero é uma condição necessária para esse ponto de A0 e A1 tem que ser o mínimo, tá? Tem um passo a mais que você tem que provar ainda depois disso, que de fato esse aqui é um ponto de mínimo, tá? E aí o que acontece? A gente tem que lembrar ali do cálculo 2 do que era a hessiana, tudo bem? Então a gente tem que olhar os elementos ali da hessiana para de fato concluir que esse ponto é um ponto de mínimo, tudo bem? Então a gente só está pulando essa etapa, tá? Legal. Então esse é o sistema que a gente tem que resolver. Tem um jeito de escrever isso aqui de uma forma compacta. Tá? Essa forma compacta é usando o produto escalar de Rn. Porque tá vendo? Tem aqui um somatório de igual a 1 a n de 1, somatório de igual a 1 a n de xi, somatório de 1 igual a n de xi de novo, e do xi ao quadrado. Aqui tem um yi, e aqui tem um xi. Vamos fazer a seguinte convenção. Ó. Chama de x o vetor que tem aqueles elementos x1, x2, x3, xn. Então, o x vai ser x1, x2, xn. Tudo bem? É o vetor quando a gente começou o problema, né? É o vetor das primeiras coordenadas. Tudo bem? O y se chama como o vetor lá das segundas coordenadas. Então, vai ser o y1, o y2 e o yn. Tá? E, por fim, você chama de 1 o vetor que só vai ter 1, 1 até a enésima posição é tudo 1, tudo bem? Então, isso aqui são tudo vetores de Rn, tá? Isso aqui é só por quê? Esse sistema aqui, se você escreve o x de y e o 1 dessa maneira, o que você vai obter? Você obtém assim, ó, que o somatório de igual a 1 a n de 1 é a mesma coisa que você fazer o produto escalar. É a mesma coisa que você está fazendo o produto escalar de 1 com 1, certo? Essa parte aqui. O somatório de xi é a mesma coisa que você fazer o produto escalar do 1 com o vetor x. Tá? Aqui é a mesma coisa, né? O vetor 1 com x. E aqui o xi ao quadrado é o quê? É a mesma coisa que você fazer o produto escalar de x com x. Bem? Tá, então aqui a gente já está mudando a notação, tá? De uma forma mais conveniente. Que vai ser bem útil, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, essa matriz você trocou por essa. Tá? E essa matriz aqui, ó, você vai trocar pela qual? Somatório de 1 igual a 1, i igual a 1 a n de yi é a mesma coisa que você fazer o produto escalar de 1 com o vetor y. E aqui, xi é a mesma coisa que você fazer o produto escalar do vetor x com o vetor y. Tudo bem? Tá? Isso aqui a gente já está fazendo só uma forma de... A gente já está mudando a notação, tá bom? Mas vocês vão ver que essa notação aqui de produto escalar ela é muito útil assim para a gente. Tá? Então você pode escrever nessa notação mais compacta, que você pega o produto escalar de 1 com 1, do 1 com x, do 1 com x de novo, do x com x, aí faz o AB, depois é igual a essa matriz com os elementos são os produtos escalares de 1 com y e de x com y. Tudo bem? Tá, e aí para resolver esse sistema, você pode resolver por Crumb ou fazendo escalonamento, você tem uma solução fechada que é dessa forma, tudo bem? Então, o A barra, né, nosso A barra ali era o A0, e o B barra, que tinha escrito como A1, simplesmente você faz da onde saiu isso aqui, né? Isso aqui sai de você resolver esse sistema, tudo bem? Pode ser por regra de Crumb ou por escalonamento, você vai obter essas duas soluções fechadas.
Tudo bem? E com isso você encontra quem é o A0 e quem é o A1. Tudo bem? Então essa é a parte relacionada à regressão linear. Vamos olhar um exemplo prático, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, o problema é esse, né? Eu tenho uns valores de x e um valor que f de x está assumindo. Então, o 0 vai no 0, o 1 vai no 1, o 2 vai no 1, o 3 vai no 4 e o 4 vai no 4. O que eu quero fazer? Eu quero ajustar uma curva para esse problema, tudo bem? Uma curva que vai aproximar minha função f, que eu não conheço. Só conheço ela em alguns pontos, tá? Então, só para ficar bem... Então, eu tenho que ajustar esses pontos. Ajustar esses pontos é assim, né? Você pode pensar que a gente... Então, a gente tem o quê? Tem esses pontos vermelhos, então aqui é o eixo X, e aqui o eixo Y são os valores que a F está assumindo. Então, o 0 vai no 0, o 1 vai no 1, o 2 também vai no 1, o 3 vai lá no 4, e o 4 também vai no 4. Tudo bem? Então, o que é fazer regressão linear? O que é fazer todo aquele processo que a gente derivou? É tentar ajustar uma curva que melhor aproxima esses 5 pontos, tudo bem? Que curva que é? É a curva do tipo linear. Ou seja, você quer aproximar, então, uma reta que melhor aproxima esses pontos, tudo bem? Então, como que a gente fazia isso? O que você tem que fazer, né? Você tem que, no nosso procedimento, primeiro você obtém os vetores, você obtinha lá os vetores x, que eram os vetores aqui do nosso domínio, então seria o 0, 1, 2, 3 e 4. O que mais você precisava? Você precisava do vetor y, que é o vetor aqui de baixo, né? Que é o vetor referente ao f de x. Então vai ser 0, 1, 1. Opa! 1, 4 e 4. E por último, né, você tinha aquele vetor que só tinha 1, né? Então 1 era igual a... Era 1, 1, 1, 1 e 1. Tudo bem? Era isso. E aí o que você tinha que fazer depois? Você tinha que montar esse sisteminha aqui. Tudo bem? Você tem que montar esse sistema. Deixa eu aumentar aqui. Ó, você tem que montar esse sistema. Então vai ser um x e x com x. Então você tem que fazer esses produtos escalares. Então você vai fazer esse produto escalar, vai dar... Ó, então primeiro lá era... Bom, 1 com 1 dá 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? O 1 com x é simplesmente somar as coordenadas de x. Então dá 4, 7, 8, 9, 10. Tá? Aí depois eu tinha também o 1 com y, que é somar as coordenadas de y. Então dá 8, 9, 10 também. Tá? Aí depois eu tinha o x com y, por escalar de x com y, então dá 16, 12. Deixa eu ver aqui, deixa eu escrever aqui embaixo, né? Então, produto de x com y dá 0, 1 mais 1, 1, 2 mais, vezes 1, 2, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Então dá 16, 28, 30, 31, né? 28, 30, 31. Aí, além disso, eu tinha que ter
x com x, que dá, então, é 0, dá 1, mais 4, mais 4, mais 9, mais 16. Que dá 25, 29, 30, né? E por último eu tinha um y com y, que dá 0, dá 1, mais 1, mais 16, mais 16. Mais 16, mais 16, nos dá 32, 33, 34. Tudo bem? E a gente montava então igual o sistema. O sistema era, primeiro elemento era o 1 com 1, que dá 5. Depois dá 1 com x, que dá 10. Aí depois aqui também dava 10. E aqui x com x, que dá 30. Tá? Aqui vai dar o A0, o A1. Isso aqui tinha que ser igual a... Então era 1 com y aqui. 1 com y é 10. E aqui xy. Xy é 30. Tudo bem? Tá legal? 5, 10, 10, 30, 10, 31. Ah, tá. Aqui é 31, né? Tá? Então você chegou no sistema linear, aí a resolução dele, quando você fizer a resolução, vai dar o A0, vai dar menos 1,5, menos 1/5. E o A1 dá 11/10. Tudo bem? Então qual que é a função que a gente aproxima? Vai ser a função g de x igual a menos 1/5 mais 11/10x. Tudo bem? Então essa aqui é a função que a gente obtém pelo método de regressão linear. Aí só vamos dar uma olhada como realmente fica essa função, se eu plotar ali com aqueles pontos. Ó, então, esse aqui é os pontos que a gente queria aproximar, tudo bem? Aí aqui eu já escrevi a nossa função g que a gente encontrou. Aí se eu colocar a função g, como é que ela fica? Então a função g, se você plota ela, dá esse gráfico aqui azul, tudo bem? Então você vê que ele é uma função que de fato ele aproxima bem os pontos vermelhos. Tá? Então, claro, aqui eu acho que nesse caso ele na verdade não encontra nenhum ponto vermelho, mas a reta, né? Ou seja, é a função linear que melhor aproxima no sentido que, se você somar essas distâncias aqui do ponto vermelho vertical a cada reta, a reta azul, cada um desses setinhas, então desse ponto vermelho até a reta azul, desse ponto vermelho até a reta azul, desse ponto vermelho até a reta azul, elevar ao quadrado e somar, essa é a reta que vai obter o menor valor dessas somas quadráticas. Tudo bem? Então, por isso que é o ajuste que minimiza o erro quadrático. Tudo bem? Então, assim que fica aquela nossa função g, se você plota junto com os pontos. Tudo bem? Então, essa é a função g que a gente encontrou no nosso exercício. Legal, né? Então, o que a gente fez foi aproximar ali aquela função tabelada, que era fazer regressão linear, usando uma função que era linear. Tudo bem? Por isso que se chama regressão linear. Legal. Mas, e se agora eu quiser fazer o seguinte? Eu quiser que, ao invés de ser uma função linear, seja uma função dessa forma aqui, ó. Somatório de k igual a 0 a m de ak de g de k de x, tá? Onde esse g de k, então g1, g2, gm são funções conhecidas e eu quero aproximar f para uma combinação linear dessas funções conhecidas, tá? No caso no caso que a gente tinha visto anteriormente, primeiro caso, quem era? O g0 de x era a função 1 e o g1 de x era a função identidade igual a x. Tudo bem?
Então, se você pegar só G0 e G1, essa somatória aqui está dando justamente as funções A0 mais A1x, tá? Que era o nosso primeiro caso. Então, a gente já viu como é que fazia a aproximação. Se você pegar essa família G só com dois elementos, G0 e G1, onde o G0 de x é sempre igual a 1 e o G1 de x é sempre igual a x, né, função identidade, então você queria, nesse caso, você vai querer aproximar a sua função para uma função da forma A0 mais A1x, que é a função linear, que é o que a gente já fez naquela nosso primeiro caso, tudo bem? O que a gente quer fazer agora é só aumentar um pouco mais. Então, você coloca o G0, o G1, o G2, G3, G4, assim por diante, onde essas funções são funções quaisquer, mas você fixou elas, bem? E você quer aproximar a função f, né, seja daquela forma tabelada, ou seja, uma função f qualquer, através de uma função que é essa combinação linear do G1, G2, G3 até o GK, até o GM. Tudo bem? Então, já, uma parte a gente já fez, né, que é a parte da regressão linear, que é o caso que você só tem G, são só duas funções, a G0 e a G1, onde a G0 e a G1 é dada dessa forma aqui, tudo bem? Agora, o que a ideia é generalizar. Pega G0, G1, G2 até GM, funções quaisquer, pega a combinação linear delas, você quer achar uma dessas combinações linear que vai aproximar a função f. Tudo bem? Tá claro? Beleza. Aqui a gente vai separar em dois casos. O primeiro é parecido com o que a gente já viu, que era a função dada da forma tabelada. Então você tem os valores de x e você tem os valores da f nesses pontos. Tudo bem? Então esse é conhecido como caso discreto. Tudo bem? E aí o que a gente faz? Nesse caso discreto, o procedimento ele é exatamente o mesmo que a gente fez no primeiro caso que a gente viu de regressão linear. Tudo bem? Exatamente o mesmo. Então, você vai fazer exatamente as mesmas operações, obter o mínimo através daquela derivada, vai igualar a zero. E o que você vai chegar? Você vai chegar num sistema linear, e esse sistema linear você pode escrever ele dessa forma. E essa forma aqui é uma forma, é a mesma forma que a gente já tinha visto anteriormente, só que um pouco generalizado. O que a gente viu lá no primeiro caso de regressão linear era só essa parte aqui, essas duas linhas de 12 colunas, essas duas partinhas aqui, e aqui só tinha duas funções. Tudo bem? Tudo bem? Então, no caso, nesse caso geral, o que você vai fazer, você só aumenta a matriz, tudo bem? E aumenta de forma análoga ao que estava no caso particular. Tá? E aqui que é interessante, aquele que a gente tinha comentado, de escrever aquela coisa, aquele sistema normal em forma de produto escalar, porque na hora de generalizar é bem simples, né? Então, na primeira linha, você vai fazer o produto escalar de G0 com todas as outras funções. Então, é G0 com G0, o G0 com G1 e o G0 com GM. E assim por diante, na última, você vai fazer a última função, né, que é GM. Você faz a GM produto escalar com cada uma das outras. Tudo bem? E onde eu não estou especificando aqui, mas o que é esse G gera as nossas funções. E o que quer dizer esse produto escalar? É o seguinte, você vai pegar cada um da G, então você vai fazer o G de L como o G de L calculado no X1, G de L calculado no X2, assim por diante, até você encontrar o G de L de XM. E a F, o que é F? F não é a nossa função F mesmo, mas F é o vetor, você calculou F de X1, F de X2, F de XM, tudo bem? E de novo, se obter um sistema linear, resolve em relação a 0, A1, A2, AM, e esses elementos que você vai encontrar aqui, o A0, A1, AM, são os coeficientes do seu somatório, da sua combinação linear do G, que vai aproximar a F e vai minimizar os quadrados. Tudo bem? Então, basta você montar esse sistema linear. Tá? Então, esse é o caso geral dos métodos quadrados, no caso discreto. Tudo bem? Então, é simplesmente uma generalização do que a gente fez no caso da regressão linear. Cada regressão linear simples. Tá? Vamos fazer um exemplo, né, que aí fica bem claro. O que é isso? Então, é assim, eu quero aproximar uma função f,
que é dada dessa forma aqui tabelada, através de uma função que é da função a vezes x mais um b cosseno de x, tá? Como é que você olha isso? Você olha como a0 de g de x0 mais a1 de g1 de x, onde o g0 de x é o g0 de x é a função identidade g0 de x igual a x e g1 de x é a função cosseno de x, tá? Então, como é que você faz para obter isso? Você tem que fazer aquela matriz, as matrizes dos produtos escalares. Então, primeiro você faz assim, você tem que fazer... Então, primeiro, a G0 de x é igual a x, e a G1 de x, agora, nesse caso aqui, eu estou falando que tem que ser o cosseno de x. Tá? A primeira coisa que você faz são os vetores, né? Então, o G1, você vai representar ele como vetor do G1 calculado no x1, o G1 calculado no x2 e assim por diante. Deixa eu colocar aqui, na verdade, o zero. Então, o Z0 vai ser o G0 calculado aqui no ponto 0, o G0 calculada no 1.5, assim por diante, até o Z0 calculado no ponto 6. Tá? Que aqui é fácil, então como a função identidade, aqui vai dar só o 0, 1.5, o 3, o 4,5 e o 6. Tudo bem? Aí você vai calcular também a G1. A G1 é da mesma forma. A G1 vai ser o G1 de 0, o G1 de 1,5, assim por diante, até chegar ao G1 de 6. Tá? E o F? O F você vai representar pelo F de x1, x2, xn, que na verdade aqui já está dado, né? É 1.57, o 2.00, o 4.30 e o 7. Tá? Aí legal, o que você vai fazer? Então depois você vai construir aquela matriz do sistema, e o sistema linear, que aqui vai vir quem? Vai vir opa, aqui não tem mais um, né? Aqui vai vir um G0 com G0, produto escalar de G0 com o G0, depois o G0 com o G1, depois o G1 com o G0, por fim, o G1 com o G1. Tá? Aí você vai buscar lá pelo seu A0, A1, que são os elementos que você quer encontrar. Como resultado, isso aqui tem que dar o produto escalar de G0 com F e G1 com F. Tá? E aqui é o produto escalar em Rn, tudo bem? Tá? Então você vai resolver o sistema, eu vou colocar só aqui só vou colocar a resposta, então o A0 como resposta você vai obter o 0.98, 0.9855 e o A1 você vai obter o 1.64. Bom? Então verificar isso aqui. Tá? Então por final, quem é sua função? Sua função g de x vai ser o 0.9855x mais 1.64 cosseno de x. Tudo bem? Então esse é o caso dos métodos do mesmo quadrado para o caso discreto, tá? Discreto quer dizer que você tem uma função tabelada. Só tem o valor da função em alguns pontos. Tudo bem? Tá legal? Tá, então, o que a gente observa? No caso aqui discreto, esses produtos escalares, né? Deixa eu só aumentar aqui de novo. Esses produtos escalares,
Então, a gente tinha uma matriz que era parecida, eu usava o produto escalar e era o produto escalar do Rn, tudo bem? Então, que é a somatória do produto de coordenada a coordenada, tudo bem? Mas aí vocês vão ver por que escrever assim, na forma de produto escalar, é interessante, tá? Porque assim, primeiro que a gente viu, que a gente deduziu lá para o caso da regressão linear e para o caso da regressão linear simples. Para o caso geral aqui discreto, é só você aumentar um pouco a matriz e o sistema fica muito parecido. Legal? Então ficou muito parecido aqui, é fácil de lembrar, né? Então aqui é as coordenadas. Primeira linha é o produto escalar da primeira função, que é o G0 com todas as outras funções, né? Funções não. Esses vetores, né? Que são dados através da função, são produto escalar euclidiano de vetores, né? Onde esses vetores G0, G1, Gm são dados dessa forma, tudo bem? E o F é dado dessa forma. Mas aí é um produto escalar de Rn, tudo bem? Então é somatório de coordenada a coordenada. O legal desse sistema é o que vem no seguinte, porque esse aqui é o caso discreto, tá? O que acontece no caso contínuo? O que é o caso contínuo? O caso contínuo é aquela situação que você sabe quem é a sua função f, você, por exemplo, tem a expressão analítica dela, você sabe exatamente quem é a função f, mas você quer aproximar essa função f por outro tipo de função, em teoria, por exemplo, funções mais simples, tudo bem? Então, qual que é o problema? Qual que seria o método mínimo quadrado no caso contínuo? Você tem a função f, você tem a expressão dela, tudo bem? Legal. Só que o que você quer fazer? Você quer aproximar a função f por uma combinação linear de funções pré-determinadas. E no sentido, em muitos dos casos, você quer que essas funções pré-determinadas sejam simples, mais simples do que a função f, tá? Então, é isso. Você tem a função f, ela é conhecida, você sabe calcular, você tem a forma analítica dela, mas você quer aproximar essa função f por uma combinação linear de funções g, que é linear nos parâmetros, e você quer fazer essa aproximação dentro de um intervalo que eu estou designando aqui para o xi e xf. Tudo bem? Legal. Então, o que você tem que fazer? O problema aqui apesar de ele ter um formato diferente, o que no final você tem que fazer? Você tem que encontrar esses escalares, A1, A2, A3, até o AM, tudo bem? Uma vez que você encontrou esses escalares que minimizam o erro quadrático, é só você colocar aqui na expressão desse somatório, tudo bem? Tá, e aí o que você faz? Agora, o erro quadrático médio, em vez de você usar aquele erro quadrático, o erro quadrático, em vez de você usar aquela somatória, como aqui você está trabalhando no caso contínuo, o que você vai fazer? Você vai usar, na verdade, em vez de fazer a somatória, você vai fazer a integral das diferenças de f e de g, tudo bem? Então, se essa aqui é a nossa g, o erro, nesse caso, em vez de você fazer lá a somatória, você vai fazer a integral do ponto inicial ao ponto final, do quadrado da f de x menos g de x elevado ao quadrado d de x. Tudo bem? Porque aqui você não tem aquela questão de pontos, né? Você não tem um x1, x2, xm. Você tem um intervalo inteiro xi, xf, e aí você vê qual que é a diferença, qual que é o erro quadrático, no sentido assim, faz uma soma infinita, mas no sentido assim de soma infinita, no sentido de integral, tudo bem? Então o erro, nesse caso aqui, o erro quadrático vai ser dado, no caso contínuo, como a integral de xg a xf, das diferenças de f de x menos g de x ao quadrado, só que você faz a integral disso no intervalo que vai de xg ao xf, tudo bem? Mas uma vez que você definiu o erro assim, o método de você obter o A1, A2 e AK é o mesmo. Você vai ter que derivar a expressão do erro, essa expressão vai ficar em função dos A1, A2, AM, vai igualar a zero, e vai chegar no sistema, tudo bem? Que sistema que você vai chegar? O sistema vai ter uma expressão, e a expressão é a mesma que a gente obtém no caso discreto. A expressão, tudo bem? Então, você vê que essa matriz aqui, ó, o que a gente quer é o A0, A1, AM, tudo bem? Você vê que essa expressão que a gente chegou, desse sistema linear, então vocês estão olhando aqui, né? Ó, se eu voltar lá no caso discreto, é a mesma, é o mesmo sistema. Não mudou nada, tudo bem? Não mudou absolutamente nada. O que muda?
muda o quê? O produto escalar, tá? Lembra? No caso contínuo, você fazia o produto escalar como o produto escalar de Rn, tudo bem? Então, só deixar bem claro. Então, aqui, ó, o produto escalar de Rn, tudo bem? Então, esses produtos, apesar de eu estou representando como G0 aqui também é a função, aqui é para ser entendido que G0 é esse vetor aqui, ó, tá? É a função, no caso G0, seria a função G0 calculada em x1, x2, x2, x3, xm, tudo bem? Então, aqui é um produto escalar de Rn, tá? No caso contínuo, não. Então, a expressão é a mesma, só que o produto escalar, que é esse aqui, é o produto escalar do espaço vetorial das funções contínuas. Em particular, o produto escalar de G com GJ é, na verdade, a integral de xg a xf, de gi de x, gj de x dx. Tudo bem? Tá? Então, no caso contínuo, muda isso. A expressão aqui do seu sistema linear é a mesma do caso contínuo, do caso discreto, só que esses produtos escalares aqui não pode ser mais entendido como produto escalar de Rn. É o produto escalar do espaço vetorial das funções contínuas. Tudo bem? Definidas no intervalo xg e xf. Tá legal? Mas é só essa a diferença. Tá? Porque uma vez que você faz os produtos escalares, então você vai obter aqui números, você vai construir sua matriz aqui dos coeficientes, e aí o sistema linear você resolve de forma normal. De forma como você está habituado a resolver. Então, vamos olhar um exemplo, né? Então, você tem a função exponencial no intervalo 0, 1, tá? Então, você tem a elevado a x no intervalo 0, 1, e você quer aproximar para uma reta. Então, você quer aproximar para uma g que seja uma reta, né? O que era uma reta? Era da forma a0 mais a1 de x. Tudo bem? Então, você quer aproximar para uma função da forma a0 mais a1 de x. Que você pode escrever, né, para ficar parecido com o nosso contexto, você pode escrever como a0 multiplicado por g de 1 de x mais a1 multiplicado por uma g2 de x. Tudo bem? Onde g1 de x é sempre igual a 1 e g2 de x é a função x. g2 de x igual a x, tá? Então, o que você tem que encontrar? Você tem que encontrar o A0 e o A1, tudo bem? Como é que a gente fazia? A gente tinha que construir aquele sistema linear. Então, o sistema linear, nesse caso que só tenho duas variáveis, eu tinha que fazer assim, né? Tinha que fazer o G0 com o G0, depois o G0 com o G1, depois o G1 com o G0, depois o G1 com o G1, tá? Aí você multiplicava isso aqui pelo A0, A1. No final, isso aqui tinha que dar o produto escalar de G0 com F e o produto escalar de G1 com F. Tudo bem? Então, o que você tinha que fazer primeiro é fazer todos esses produtos escalares. Então, você vai fazer o produto, mas agora lembrar quem é o produto escalar, né? Estou no espaço de funções contínuas. O produto escalar de G0 com G0 é a integral de 0 a 1 de Z0 ao quadrado. Quem é G0 era, na verdade, a função igual a 1, né? Então, aqui dava 1. Tudo bem? Agora, preciso fazer o G0 com G1. Então, G0 com G1. É o quê? Integral de 0 a 1 de G0 multiplicado por G1 dx, que é igual a integral de 0 a 1 de x, porque o G0 é 1, né? E o G1 é x. X dx, que vai dar meio. Depois eu tinha o G0, o G1 de G0 é a mesma coisa que o G0 G1. No final eu vou ter então G1 com G1, que é a integral de 0 a 1
de x ao quadrado dx, que aqui vai dar 1/3, né? Por final, o que eu tinha? Eu tinha que calcular o g0 com a f. Então, era a integral de 0 a 1 de g0 com f, que era igual a integral de 0 a 1, o g0 é 1, a f é elevado a x. Então, aqui vai dar e menos 1. Depois eu tinha g1 com f, que é igual a integral de 0 a 1 de g1 multiplicado por f dx. Que no caso aqui vai dar 1. Tá? Então, no final, você ia ficar com o sistema da forma 1, meio, é isso mesmo? 1/3. De A0 a 1. Isso aqui tendo que ser igual a e menos 1 e 1. Tudo bem? Eu deixo para vocês verificarem, então, que nesse caso, só resolver esse sistema vai dar o A0 igual a 4e menos 10. E o A1 vai dar 18 menos 6e. Tá? Então, uma aproximação de elevado a x no intervalo 0 a 1 para uma reta vai ser a reta g de x igual a 4e menos 10 mais 18 menos 6e vezes x. Tudo bem? Tudo bem? Bom, então era isso que a gente tinha para fazer. O que a gente começou a trabalhar com ajuste de curvas. Então a gente fez primeiro um ajuste de curva no caso simples, né? Que era a regressão linear. Inclusive deduzimos ali toda a expressão da matriz do sistema normal. Depois verificamos como era fazer o método mínimo quadrado no caso geral. Começamos pelo discreto. Então o discreto era um caso é só uma extensão do caso da regressão linear. Você poderia pensar como uma continuação. E no caso contínuo, o sistema normal ele tem a mesma expressão, só que lembrando que aqui muda o produto escalar, que no caso contínuo você está fazendo o produto escalar no espaço vetorial das funções contínuas. Então, em particular, a expressão do produto escalar é diferente, né? Mas ele é dado pela integral do produto das duas funções. Mas depois disso, uma vez que você observa, depois que você constrói o sistema, então fica um sistema linear simples, sistema linear real, e para finalizar, basta você resolver o sistema linear para obter os coeficientes. Tudo bem? Bom, nessa aula era isso que eu tinha para mostrar. Vou parar a gravação.